A paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, 17 de setembro de 2021. Espero que você tenha dormido bem, que você esteja bem. Mais uma semana útil vai chegando ao final, não é mesmo? E até aqui tem nos ajudado, tem nos sustentado o Senhor. Hoje nós vamos dar uma passadinha lá em Lucas, no capítulo 9, versículos 57 a 62. Lucas, capítulo 9, versículos 57 até o 62. O título diz assim: acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós vamos nos ater mais no versículo 62, quando Jesus fala que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Né? Aqui nós vemos que ele fala para uns, para outros, né? E deixar os mortos que enterrem seus mortos, que ao retornar para o seu lar, né, vá anunciar o reino de Deus, né? Não se ater no despedir. Nós vimos lá no Velho Testamento, quando Elias vai chamar Eliseu, ele mata um boi, faz um churrasco e se despede da tua família. Mas eu creio que Eliseu fez aquilo, porque ele sabia muito bem o que haveria de vir pela vida dele, o que haveria de vir para a vida dele, porque o que ele queria, o que estava no coração dele. Tanto é que quando Elias fala para ele: o que queres, né? Peça-me o que queres. E ele pediu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E assim foi, porque Eliseu não deixou Elias em nenhum momento. Ele serviu Elias com todo zelo, com todo cuidado, e não se apartou de Elias. Tudo que ele pôde sugar, tudo que ele pôde aprender, ele fez aquilo. Então ele foi lá e se despediu da família dele, porque dali ele não voltaria mais, a vida dele não seria mais como antes. O que ficara para trás, ficara. E quantos de nós queremos seguir ao Senhor, queremos servir ao Senhor, queremos porção dobrada do Espírito, queremos ter dons e talentos, queremos ter tudo do bom e do melhor do Senhor, mas a gente não abre mão daquilo. A gente fica remoendo como bois aquilo que nós vivemos no passado, a nossa vida aqui que a gente vivia no passado. A gente quer viver do bom e do melhor. A gente quer servir a Cristo, mas a gente não quer abrir mão da nossa vida. A gente não quer abrir mão do nosso passado. E eu falo não só daquilo que nós vivemos, dos bens materiais que nós tínhamos, porque sim, tem pessoas que que Deus vai precisar trabalhar de tal forma que ele vai perder tudo que ele tinha para começar de novo, para ele poder abrir mão daquilo que ele dava valor, seja em bens materiais ou não, porque Deus precisa trabalhar e ele sabe exatamente o que trabalhar em nós. Ele sabe exatamente onde está o nosso coração. Se está em bens materiais, ele vai tirar e ele vai fazer com que você tenha novamente, mas tenha de acordo com aquilo que ele vai te dar. Ele vai trabalhar
aquilo que você se apegava, para deixar de se apegar e se apegar a Ele. Então, muitas vezes você vai entrar no reino, você vai escolher servir ao Senhor e você vai precisar começar de novo, tanto no espiritual quanto no material. E aí muitas pessoas não aguentam. Muitas pessoas não aguentam. Por quê? Porque o material está tão entranhado que ele não consegue. Aí vem aquele jovem, quando chegou até Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus falou: fazer, seguir os mandamentos do Senhor. E ele falou: eu já faço, já honro meu pai, já honro minha mãe, já dou meu dízimo, já oferto. Mas Jesus pegou e falou: mas lhe falta uma coisa, vende tudo e dá aos pobres e segue-me. E ele fez o quê? Ele baixou a cabeça e foi embora. Porque o coração dele estava no dinheiro, estava nas coisas materiais. E serviu ao Senhor. E Jesus aqui falou: raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde pousar a cabeça. Ali ele quis dizer que não seria fácil e que não é fácil. Servir ao Senhor não é fácil, porque nós precisamos nos desprender daquilo que nos agrega a esse mundo, que nos faz estar nesse mundo e olhar para esse mundo com amor, com zelo, com carinho, porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A esposa de Ló, quando saiu de Sodoma, o Senhor mandou 2 anjos irem até lá para poder resgatá-los, porque ele destruiria aquela cidade que já estava fedendo as suas narinas de tamanha iniquidade. E ela fez o quê? Olhou para trás e se transformou numa estátua de sal que está lá até hoje. E quantos de nós a gente quer servir ao Senhor, mas fica vivendo do nosso passado? O que passou, passou. E aí a gente passa por dificuldade porque o Senhor quer transformar a gente e a gente fica olhando para trás do que passou. Quando eu vivia naquela época eu tinha isso, eu tinha aquilo. Deus tem planos muito maiores e melhores para você. O que adianta você estar aí servindo ao Senhor e olhando para trás? O que adianta você, esposa, tá com teu marido, voltou, se jogou nos braços do Senhor e continua a fazer o que o seu marido quer? Sim, você precisa respeitar o seu marido. Mas se seu marido é um ímpio, é do mundo, você continua sucumbindo às vontades dele, fazendo sexo esgoto com ele, com medo dele te trair, dele ficar com outras mulheres. Desde o momento que se você se colocou nos braços do Senhor, é o Senhor que vai agir. É o Senhor que vai agir. E você precisa tomar uma decisão, se imundiçando, se deixando ser um objeto na mão do teu marido, para que ele não tenha outras mulheres na rua. Se coloque na brecha do Senhor, faça a vontade do Senhor. Para que serve o teu joelho? Não é mais na força do teu braço, não é mais na força do teu corpo. Entenda isso. Quando a gente se coloca nos caminhos do Senhor, nós precisamos deixar Ele agir. Nós temos que abrir mão do nosso eu, os nossos medos precisam ser tratados através do Espírito Santo. Não é mais na força do nosso braço. É o Senhor quem falará por nós. Tem coisas que não sou eu e nem você que vai fazer. Não é você se humilhando, se fazendo de objeto na mão de um homem que você vai conseguir. Como que ele vai olhar para o Senhor sabendo e fazendo você de gato e sapato? Mas é o seu Deus, o Deus que você serve,
que vai fazer com que ele veja que você se transformara e através do seu testemunho, através da tua postura, Deus vai trabalhar na tua e na vida dele. Não adianta, porque se tiver que perder, vai perder. Se o Senhor tiver que tirar da tua vida, o Senhor vai tirar. Mas vai depender da tua postura, o que você quer da tua vida. Se você quer pagar o preço, você fala com o Senhor, Senhor, eu quero. Então aguenta firme e deixa o Senhor agir. Se Ele te traz, se Ele é um prostituto, que o Senhor tire da tua vida. Tem medo de começar do zero, de trabalhar, porque Ele te dá uma vida boa? Presta bem atenção no que você está escolhendo para a tua vida. Porque naquele grande dia, quando o Senhor falar, aparta-te de mim, maldito, porque eu não vos conheço, não reclame. Porque o Senhor está te dando chance, está falando, está te instruindo no que fazer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem como nós queremos o reino de Deus e ficarmos o dia todo em frente a uma internet, no Zap, no Facebook, no Instagram, seja lá no que for, em frente a uma televisão, nos alimentando do que é lixo. Fazendo aquilo que nos apraz. Não oramos, não pedimos ao Senhor discernimento, não pedimos ao Senhor instrução daquilo que Ele quer para a nossa vida. Lembra de Davi? Quando ele ia fazer qualquer coisa, ele ia primeiro orar ao Senhor. Senhor, o Senhor vai comigo? Senhor, o Senhor vai voltar comigo? Mas o único momento em que ele não orou ao Senhor, ele deslizou. Quando ele deixou de ir para a guerra, fazer o que era para ele fazer como rei, ele deslizou. E olha o que aconteceu. E a espada não saiu da sua casa. Era um homem segundo o coração do Senhor. Mas o Senhor não é como eu e como você que passa a mão na cabeça do próximo. Não é como eu e você que passamos a mão na cabeça do nosso filhinho, do nosso marido, da nossa esposa, tapando as imundícias que ele faz. O Senhor não é assim. O Senhor sabe muito bem aonde e como nos tratar. Ele ama incondicionalmente, mas Ele é totalmente justo nas suas atitudes. E é por isso que nós devemos buscar sabedoria nele. É por isso que nós devemos nos alimentar da palavra que está aqui. A palavra que muitas vezes você deixa criar poeira ou fechado dentro da sua estante. Só ouve a palavra quando vai para a igreja. Se atém de se acomodar, de somente ter 2 cultos na igreja e só vai ali para poder esquentar um pouco o banco naquele momento ali. Já preocupado com a hora para poder ir embora. É assim que você quer herdar o reino de Deus? Jesus não parou nem um só minuto. Jesus veio e fez toda a obra que ele precisava fazer no tempo que ele tinha aqui para fazer. Os apóstolos foram lá, trabalharam arduamente. Paulo mesmo diz: trabalhamos dia e noite, para não sermos pesados para a igreja. E nós queremos herdar o reino dos céus, sentados no sofá, indo para shopping, viajando, curtindo a vida, não é? Porque a palavra diz que desta terra nós comeremos o melhor. E a gente se apega nisso como se fosse tudo realmente desse jeito, né? Mas a gente esquece
que o céu é conquistado à força. O céu é conquistado à força. E não vai ser no comodismo, na comodidade que nós vamos conseguir isso, não. Então pensa bem, analisa em como tem sido a tua vida, em como você tem querido servir ao reino de Deus, em como você tem dito que está servindo o reino de Deus. Tá? Quantas pessoas estão do teu lado, precisando da tua ajuda, precisando de oração, ou até mesmo de você estender a mão para eles, e você não está nem aí. Quantas pessoas estão ali dentro da igreja precisando que você ajude eles a varrer, a lavar um banheiro, e você não está nem aí, nem botar um copo para beber água, nem aí. Você sequer você pergunta na sua igreja se eles querem ajuda para alguma coisa, se eles precisam de ajuda para alguma coisa. Nós estamos aqui para servir. O que Jesus fez com os seus apóstolos? Foi lá e lavou o pé de cada um, dando-nos os exemplos. Nós estamos aqui para servir, nós somos servos. Primeiramente, nós somos servos. Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por mais esse dia. Por mais, meu Pai, essa oportunidade que o Senhor nos dá de sermos melhor, de nos tornarmos melhores, meu Pai. De nos tornarmos servos melhores, meu Pai. Eu sei que o Senhor tem o melhor para nós, meu Pai. Mas primeiro nós temos que descer. Primeiro nós temos que abrir mão daquilo que nós temos, que nós conquistamos aqui, que muitas vezes, meu Pai, sobe a nossa cabeça e que nos deixa apegados, meu Pai, sem conseguirmos nos dedicarmos totalmente ao Senhor. O Senhor não divide a tua glória com ninguém, meu Pai. E tão difícil é de nós abrirmos mão daquilo que nós conquistamos, ou daquilo que a gente achamos, meu Pai, que nós temos. Pai, este mundo não passa de vaidade, não passa de ilusão. Eu sei que o conforto é bom. E eu sei também que o Senhor não quer que nós vivamos de forma desregrada, que nós vivamos na miséria, mas que isso não venha, Pai, ser e fazer a nossa cabeça. É isso que o Senhor diz, que isso não faça a nossa cabeça. Que aquilo que esteja, que faça a nossa cabeça é o Senhor. É buscar primeiro o seu reino, meu Pai, e tudo que lhe agrada. Ah, meu Pai, o Senhor é Deus tão zeloso que o Senhor nos incomoda e nos instrui, nos ensina e nos exorta, meu Pai, dentro da Tua palavra, com o Teu amor, meu Pai. Mas muitos de nós ainda não conseguem entender isso e não conseguem abrir mão. E o Senhor está batendo a porta. E o Senhor está batendo a porta, meu Pai. Senhor, só o Senhor pode. Mas eu sei que o Senhor só pode quando a gente abre o nosso coração para o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra possa ser uma semente hoje no coração, meu Pai, de cada um que está ouvindo esta palavra. Que essa semente venha apodrecer e que essa semente venha, meu Pai, depois de apodrecer, florescer, meu Pai, e dê muitos frutos, Pai, para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor sabe exatamente onde tratar e como tratar, meu Pai. Em nome de Jesus.
Ah, Senhor, obrigada pelos enfermos, meu Pai, que já não estão mais enfermos. Obrigada por aqueles que estão no processo de recuperação. Obrigada, meu Pai, por visitar os asilos, os cárceres, os orfanatos. Obrigada, meu Pai, por visitar as viúvas, os órfãos. Obrigada, meu Pai, por não faltar o alimento de cada dia nos nossos lares. Obrigada, meu Pai, pelo sorriso que o Senhor provoca em nossos rostos, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai, pelo teu cuidado, pelo teu agir nas nossas vidas, meu Pai. E continua, Pai, a fazer o teu querer, Pai. Pai, que haja paz em Jerusalém, que haja paz, meu Pai, no Afeganistão e nos países que estão em guerra, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, visita o teu povo, meu Pai. Obrigada, meu Pai, pela família que tu nos deste, meu Pai, a família consanguínea, a família em Cristo Jesus, a família de amigos, meu Pai. Muito obrigada por cada pessoa que o Senhor tem permitido ficar nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, pelo nosso trabalho, pelo nosso ganha-pão, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, meu Pai, nos oferecido, nos ofertado a cada dia, meu Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada por trabalhar em nós aquilo que a gente precisa, Pai, porque como eu disse ontem, muitas vezes nós temos monstros dentro de nós, que nós não temos nem coragem, meu Pai, de falar. Mas o Senhor sabe exatamente onde tratar. Em nome de Jesus, meu Pai, que vive e reina para todo sempre, é que eu lhe agradeço, Pai, e lhe peço. Amém. Graças a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Fique na paz do Senhor. Um ótimo dia. Um grande beijo e até amanhã.